Oi, Luísa, tudo bem com você, jovem? Hoje nós iremos estudar sobre as 7 profecias mosaicas. Eram 7 festas realizadas entre o povo de Israel. Essas festas foram estabelecidas por Deus e cada uma delas apontavam para um grandioso evento no futuro. São 7 solenidades. Hoje nós iremos estudar 4. Vamos dividir o tema das 7 em 2 vídeos. No primeiro vídeo, que é esse que a gente vai fazer agora, a gente vai analisar as 4 primeiras, pois elas eram realizadas no início do ano e já se cumpriram. As 7 últimas, elas eram realizadas no final do ano. Ainda falta se cumprir. Por que no final do ano? Dando a entender que elas apontavam para os últimos momentos da história. Ok? Vamos analisar essas 4 solenidades, 4 tipos que deveriam encontrar-se com seus antítipos no futuro. Uma era a Páscoa, a segunda festa os pães asmos, terceira festa as primícias ou solenidades, né? A quarta, o Pentecoste, depois vem as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A Páscoa, que era a morte do Cordeiro Pascal, apontava para a morte de Jesus. Os pães asmos, uma festa de 7 dias, cujo primeiro dia da festa era um sábado cerimonial, apontava para o descanso de Jesus. As primícias, ou molho das primícias, apontava para a ressurreição de Jesus. O Pentecostes apontava para a descida da chuva temporã. As trombetas apontam para o despertar da igreja. E o dia da expiação apontava para o julgamento que teria no céu, lugar no céu, que se iniciou em 1144 e finalizará então com os vivos. A última festa, né, que era a festa dos tabernáculos, era uma festa que eles faziam um pouco depois da colheita, como gratidão pela boa colheita que eles tiveram. A colheita representa a volta de Jesus e a festa representa a grande festa que a gente terá lá no céu. Tá bom? Então nós vamos analisar as 3 primeiras. Nós vamos estudar nesse vídeo, analisar sobre a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes. E vamos ver também o seu cumprimento na história. E no outro áudio ou vídeo, nós iremos estudar sobre as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Ok? Ok? Você está preparada? Então vamos lá. Primeiro vamos orar ao Senhor. Querido e bom Pai, amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar nesse momento examinando a Tua Palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração para entender a Tua vontade. Nos conceda cada dia o Teu Espírito, para que Ele possa nos guiar em toda a verdade. Obrigado pela salvação eterna em Cristo Jesus. Te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. Bom, essas 7 festas estão registradas no capítulo 23 de Levítico e também em Números. Então hoje nós vamos analisar as 4 festas dentro do capítulo 23 de Levítico. No verso 4 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então todas as 7 festas ou solenidades, que também eram profecias simbólicas que apontavam para o futuro, todas elas eram festas fixas, eram solenidades fixas. E eram também santas convocações. E deveria ser realizado, observado no seu tempo determinado. Cada festa dessa tinha um tempo, tinha um dia, né? Então veja que elas eram festas fixas, né? E devia ser observada em tempo determinado. Tempo determinado. Você lembra o que diz a Bíblia? Para tudo tem o seu tempo determinado, certo?
e era no seu dia próprio. Cada uma dessas festas tinha o seu dia próprio dentro do qual o israelita devia observar. Não podia mudar o dia, de maneira alguma. Ok? Ó, em seu dia próprio. Bom, vamos à primeira profecia, a primeira festa, que é a Páscoa. A Páscoa foi estabelecida por Deus lá no Egito, na saída do povo de Israel. 9 pragas já tinham sido derramadas sobre o Egito, e faltava uma, que era a morte dos primogênitos. Então Deus falou para Moisés dizer para o povo, para eles escolherem um cordeiro de 1 ano sem defeito, no dia 10. No dia 14 eles deviam imolar o cordeiro, e o sangue devia ser usado para passar nos umbrais e nas laterais das suas portas, para que quando o anjo passasse à meia-noite para ferir os primogênitos de todo o Egito, ao ver o sangue, não ferisse ou entrasse na casa para ferir os filhos dos israelitas. Por isso que a palavra Páscoa, de origem hebraica, que quer dizer passar por cima. Ok? Então, esse cordeiro representava alguém, e o sangue dele deve proteger as pessoas. Certo? E também não devia quebrar nenhum osso do cordeiro pascual. Agora nós vamos saber que dia, que mês e que hora era realizada a Páscoa. É muito importante para a compreensão da profecia. O verso 5 do capítulo em que estamos estudando diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Você pode ver que Deus ele é direto na sua revelação. Ó, dá uma análise, faz uma análise. A Páscoa, ou Cordeiro Pascal, era imolado ou observado no dia 14 do primeiro mês. O primeiro mês do calendário hebraico tem 2 nomes na Bíblia. Tem passagem que chama o primeiro mês de Nissan, e tem outras passagens que chama de Abib. Certo? Que hora era imolado o cordeiro? Que hora era observada a Páscoa? No crepúsculo da tarde. Certo? Tarde para nós é depois do meio-dia, já é tarde. Na Bíblia não. Na Bíblia, quando se fala tarde, está falando pôr do sol. Aí no capítulo 23 tem uma passagem que diz: de uma tarde a outra tarde observareis o vosso sábado. Por isso nós guardamos o sábado do pôr do sol ao pôr do sol. Mas eu quero lhe dar um conselho. Em relação à sua salvação, não acredite em nada ou em ninguém que lhe fale alguma coisa, a menos que prove na Bíblia. Tá bom? Se você tem alguma duvidazinha, diga, me mostre escrito. Onde é que está escrito? Porque foi assim que Satanás enfrentou. Ou foi assim, na verdade, Satanás perdeu para Jesus. Cristo se utilizou do está escrito para vencer ele lá no deserto. E aqui nós temos a passagem, Deuteronômio 16:6, que diz: ali sacrificarás a Páscoa, à tarde ao pôr do sol. Então o cordeiro pascal era sacrificado à tarde, ou seja, ao pôr do sol. Então vamos ver se a gente aprendeu realmente. Ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês, era sacrificado o cordeiro pascal. Certo? Vamos ver se Jesus morreu realmente no dia da Páscoa, no dia 14 de Abib, porque essa era uma profecia que apontava para o futuro. Esse acontecimento, essa festa que eles faziam no dia 14, comemorava a libertação deles, do povo de Israel, do Egito, do cativeiro do Egito, e também apontava para a sua libertação do cativeiro do pecado. Ok? Através da morte de Jesus. João 18:28, ele escreve assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa.
Jesus foi preso mais ou menos à meia-noite, entre a meia-noite e 1h da manhã, mais ou menos. Porque é a hora que Satanás ele ataca os filhos de Deus. Ele foi amarrado e levado para a casa de Anás e depois para a casa de Caifás, nessa noite. E nessa passagem aí diz que depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que era a sala de julgamento de Pilatos. Lá ele deveria ser julgado e condenado à morte. E aí diz que era cedo de manhã. Só que os seus algozes, seus inimigos, aqueles que estavam à noite, às escondidas, julgando ele, tentando encontrar alguma coisa para condená-lo, que era os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os anciãos, eles não entraram na sala de julgamento. Por que eles não entraram? Para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Isso quer dizer que a Páscoa ainda não tinha sido imolada e nem comida, porque era cedo de manhã. Ela era imolada ao pôr do sol e comida nas primeiras horas já do dia 15. Ok? Então nós temos aí uma prova contundente, né? uma prova real, bíblica, que Jesus morreu exatamente no dia em que era sacrificado o Cordeiro Pascal. Deus havia dito em várias passagens da Bíblia que todas as pessoas que estivessem contaminadas, imundas, que estivesse tocado em algum animal morto ou tivesse tocado em algum defunto, algum parente próximo que havia morrido, eles não podiam comer a Páscoa. Por isso eles não entraram aí para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Ok? 2 dias antes de Jesus morrer, ou ser entregue, ele avisa para os discípulos, né, em Mateus 26:2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você pode ver que Jesus conhecia as profecias que apontavam para a sua morte. O ano ele descobriu através da profecia de Daniel 9. Lá marca o ano. Os dias foi exatamente através, né, da solenidade da festa mosaica. Certo? Porque ele sabia que ele era o Cordeiro Pascal e que devia morrer exatamente no mesmo dia, no mesmo mês em que morria o Cordeirinho. Ok? Ó, daqui a 2 dias será a Páscoa e eu serei crucificado. Então nós vemos aqui que se cumpriu a primeira profecia. A primeira profecia apontava para a morte do verdadeiro Cordeiro no dia 14 do primeiro mês. E a profecia de Daniel 9 apontava o ano. E Cristo sabia o tempo exato em que ele devia subir para Jerusalém no tempo da festa, pois ele sabia o dia e o mês em que ele deveria ser morto. Certo? O que diz a irmã White sobre isso? Em Desejar de Todas as Nações, página 642, ela diz assim: no cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os seus discípulos. Tinham-se reunido para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar essa festa a sós com os 12. Olha o que ela diz. Sabia que era chegada a sua hora. Por que ele sabia? Porque ele conhecia as profecias mosaicas. Aliás, ele passou 20 ou mais de 20 anos estudando as profecias. Ele conhecia todas as profecias que apontava para si mesmo e que deveria ser cumprida na vida dele. Ok? E aí a senhora White diz que ele sabia que era chegada a sua hora, ele próprio era o Cordeiro Pascal e no dia em que se celebrava a Páscoa, devia ser sacrificado. Olha a revelação. Ele deveria ser sacrificado como Cordeiro Pascual no dia em que se celebrava a Páscoa. Então a gente vê um fiel cumprimento da palavra profética simbólica. Os judeus passaram mais de 1000 anos observando esta festa, mas nunca atentaram para o seu verdadeiro significado.
Nunca descobriram que ela apontava para a morte do Messias. Apontava o dia, apontava o mês, e que a profecia de Daniel apontava o ano. Se eles tivessem aprofundado-se nas Escrituras, eles não teriam crucificado Cristo. Cristo seria sim crucificado, mas por um outro povo. Certo? Então a gente viu aí o cumprimento da primeira profecia. Vamos para a segunda festa, a segunda profecia mosaica. Uma profecia simbólica. Um tipo encontrando-se com antítipo. Na primeira profecia, o tipo era o Cordeiro Pascal, o antítipo era Cristo. Ambos se encontram, ou seja, a profecia se cumpre. A segunda festa, que era uma profecia simbólica, que apontava também para o futuro, era a festa dos pães asmos. Era uma festa de 7 dias. E veja a revelação de Deus. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil, fareis. Se era uma santa convocação e não devia fazer nenhuma obra, então esse dia aí, o dia 15, era um sábado. O cordeiro morria no dia 14, no dia 15 começava a festa dos pães asmos. E o primeiro dia era um sábado. Como também o último dia, que era o dia 21, também era um sábado. Mas o que nos importa profeticamente é o primeiro dia dessa festa, que era o dia 15. Mas alguém, Luísa, pode dizer assim, não, mas não tem aí a palavra sábado. Né? Alguém querendo se ver livre da profecia, aí você pega uma passagem que fala dos 7 dias, né? Do verdadeiro sábado. Você pode ver aí, ó. A festa dos pães asmos era realizada no dia 15 e o dia 1º era santa convocação. E não devia fazer nenhuma obra. Ok? Vamos comparar com uma passagem do 7º dia? Ó, também tem em Levítico 3. Porque Deus, ao iniciar o capítulo de Levítico, que ia falar sobre as 7 festas, ele colocou o sábado exatamente para evitar confusão na mente. Para ninguém dizer, tá. Vamos analisar. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Você pode ver que na passagem que fala sobre o 7º dia semanal, o sábado semanal, tem as duas pronúncias lá de cima. Ó. Santa convocação, olha lá em cima. Lá. Santa convocação. Olha a outra, nenhuma obra fareis. Nenhuma obra fareis. Então o dia 15 era um sábado cerimonial. O cordeiro morria no dia 14 e no dia 15 era um sábado, era um descanso. Você pode ver que tudo vai se encaixar e Cristo, tanto Cristo como o apóstolo Paulo, né, compreendeu fielmente a profecia. Vamos para a terceira profecia, a terceira solenidade que era realizada pelo povo de Israel, que era o molho das primícias. O que é o molho das primícias? Eles iam na seara, vou trazer para a nossa linguagem de hoje, na roça deles, antes de começar a colheita, eles tiravam o molho das preciosidades da sua roça, da sua seara. O melhor fruto e os primeiros frutos. Fazia o molho e levava para o santuário. Lá o sacerdote apresentava ao Senhor. Era uma gratidão, agradecendo, tirando o melhor das bênçãos que Deus lhe deu e devolvendo ao Senhor. Vamos ver como Deus estabeleceu essa prática, essa festa entre o seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Você entendeu que dia é? Vamos analisar o texto. O sacerdote devia mover o molho, né, das primícias, o molho movido, diante do Senhor, no dia imediato ao sábado. Se o dia 15 era o primeiro dia da festa dos pães asmos, era sábado, então o dia imediato ao sábado era o dia
16, certo? Então vamos recapitular. No dia 14 morria o Cordeiro Pascal. No dia 15, primeiro dia da festa, um sábado, um descanso. No dia 16, era apresentado ao Senhor os melhores frutos da seara de cada um. Né? É o molho das primícias, o molho movido, certo? Era dedicado ao Senhor. 14, morte. 15, descanso. 16, apresentação do melhor da seara ao Senhor. Você está entendendo? Eu diminuí o texto para ficar melhor aqui para nós. Então trareis o molho das primícias, a gente acabou de ler, da vossa messe ao sacerdote. No dia imediato ao sábado, que nós já descobrimos que era o dia 16, o sacerdote moverá. Então a gente tem aí o molho das primícias, né, que era apresentado pelo sacerdote ao Senhor no dia imediato ao sábado. O sábado era o dia 15, primeiro dia da festa dos pães asmos. Então o dia imediato era o dia 16. Você sabia como o apóstolo Paulo convencia tanto o grego quanto os judeus para o cristianismo? Através das profecias do Antigo Testamento, inclusive as festas mosaicas. Olha o que ele diz. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Você está entendendo? Ele chegava nas igrejas dos judeus, entrava, né, principalmente no dia de sábado, a gente vê ali no livro de Atos, aí ele convencia tanto o grego como o prosélito e judeu para aceitar Cristo. Por quê? Ele começava a pregar as profecias do Antigo Testamento para eles e mostrar que se cumpriram todas naqueles que eles haviam crucificado. Aí eles percebiam, viam o cumprimento da profecia na pessoa de Jesus, daqueles que eles, os judeus, haviam crucificado, e se convertia. Então aqui nessa passagem ele diz que Jesus Cristo era o molho das primícias que deveria ser tirado da seara dos filhos de Deus que estavam mortos. Olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Você pode ver aí que o molho, que Cristo era representado pelo molho das primícias. Então o molho que era apresentado ao Senhor no dia imediato ao sábado, no dia 16, representava Cristo, ressuscitando dos mortos, saindo como o primeiro e o mais precioso fruto da igreja que estava descansando em Cristo no pó da terra. Ok? A irmã White, no Desejar de Todas as Nações, ela explica em detalhe na página 78. Olha o que ela diz. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido. E sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Então, aqui está a própria senhora White dizendo que Cristo, as primícias, ressuscitou no mesmo dia em que era apresentado o molho movido, o molho das primícias. Certo? Olha aí. Cristo era representado pelo molho movido e assim sucessivamente. Agora vamos analisar ou recapitular o que a gente aprendeu até aqui, para reforçar e ficar gravado na nossa memória. E você só apaga esse vídeo quando você tiver gravado na sua memória. Gravado, porque o Espírito Santo muito em breve vai acessar a tua memória para ensinar milhares de pessoas, né, convencendo de que o dia chegou. Bom, no dia 14 morria o Cordeiro Pascal, que apontava para a morte de Cristo. A morte do Cordeiro era o tipo que devia se encontrar com o antítipo, que era a morte de Cristo. No dia 15, começava o dia, a festa dos pães asmos. E o primeiro dia, que era o dia 15, era sábado. Então apontava para descanso, porque sábado significa descanso. E Apocalipse capítulo 12, aliás, capítulo 14 e o versículo 13 diz assim: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse. Então, quem está morto em Cristo está descansando. Cristo morreu no dia 14 e descansou no sábado cerimonial no dia 15. Agora eu lhe chamo a atenção como Deus
move os eventos da história. Ele moveu os eventos a tal ponto que o sábado, que a morte de Cristo caiu exatamente, o dia 14 caiu exatamente numa sexta-feira. Por quê? Porque no plano da criação, Cristo havia criado o mundo em 6 dias, finalizado na sexta e descansou no sábado. Assim também no plano da criação, da redenção, ele finalizou no 6º dia. Ele disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E descansou no sábado. Só que Deus, ele guiou tão perfeitamente o cenário da história que o sábado cerimonial caiu em cima do sábado semanal. Por isso que lá em João, falando ali sobre o tirar o corpo de Cristo da cruz, diz, grande era aquele sábado. Por quê? Porque o sábado cerimonial caiu em cima do sábado semanal. E no 3º dia era apresentado o molho das primícias, apontando para a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou exatamente no dia em que era apresentado o molho das primícias. Então, veja aí, ele morreu no dia 14, descansou no dia 15 e ressuscitou no 3º dia, o dia 16. Profecia anunciada, profecia cumprida. As 3 primeiras profecias nós vimos que foram cumpridas. Cristo, em várias e várias vezes, quando chegou o ano apontado pela profecia de Daniel, ele sempre dizia, olha, o Filho do Homem está sendo entregue, está subindo para Jerusalém, lá ele vai ser entregue, vai ser escarnecido, açoitado, vai ser morto, crucificado e morto, mas no 3º dia ressuscitará. Mas os discípulos não queriam nem saber, por quê? Porque eles cresceram ouvindo uma filosofia de que, uma teoria de que quando o Messias chegasse, ia sentar no trono de Davi, ia reinar para sempre e ia libertar o povo de Israel do cativeiro romano. Eles não queriam nem saber dessa revelação de Jesus. Era contrário a toda a crença deles, a todo o ensinamento que eles haviam adquirido desde a sua infância. E aí, em Mateus 17, 22, 23, diz assim, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Por que ele falou isso? Luísa, Deus não faz nada sem antes revelar o que vai fazer aos seus filhos. Jesus revelou aos discípulos várias e várias vezes, daqui a 2 dias é a Páscoa, eu serei crucificado. Mas eles não queriam nem saber. Como hoje também. Eles estão ludibriados. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dos discípulos, como hoje também. De que cabeça da besta é reino e assim sucessivamente. E muita gente vai passar pelo mesmo período de angústia em que os discípulos passaram. No dia que Jesus foi crucificado, eles pensavam que Jesus ia começar a reinar. Gritava, Hosana, né? Mas foram decepcionados, porque não compreenderam a profecia. Foram pela teoria humana. Ele ia ressuscitar no 3º dia. E o ponto de partida para a contagem desses 3 dias era a sua morte. Estes o matarão, mas no 3º dia ressuscitará. Depois da ressurreição dele, ele explicou para os discípulos. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no 3º dia. Se você fizer uma autoanálise na Bíblia, está escrito aonde? Mas ele diz que está escrito. Está escrito em alguma passagem da Bíblia, em algum lugar, dizendo que Cristo, quando vir, vai morrer, vai ressuscitar no 3º dia? Não. Era falado através das festas simbólicas, mosaicas, certo? Ele morria no dia 14, 1º dia. Descansava no dia 15, 2º dia. E ressuscitava no dia 16, 3º dia. Se você analisar essas passagens aí, você vai perceber que quando Jesus foi explicar aos discípulos sobre as profecias, ele sempre começava por Moisés. A 4ª profecia, que era o Pentecoste. Olha o que Deus diz. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxertes o molho da oferta movida, que era a oferta das primícias, 7 semanas inteiras. Contareis 50 dias. Então, desde o dia em que Jesus ressuscitou, devia contar 50 dias. Porque a palavra Pentecostes
uma palavra grega, quer dizer o 50º dia. Contava desde do dia em que era movido, era apresentado o molho das primícias, contava 50 dias. E no 50º dia era uma festa. Esse apontava para o cumprimento da promessa de Joel 2. Ó, desde o dia imediato ao sábado, né? Contareis 50 dias. Segundo Atos 1 e 3, Cristo ressuscitou e passou 40 dias aqui. Então, para 50 faltava 10. 10 dias para os discípulos se preparar e receber a promessa. Olha o que Jesus disse. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E eles passaram ali os últimos 10 dias. Vamos ver esses 10 dias. Entre a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, passaram-se 50 dias. Porque era 50 dias que eles contavam desde a ressurreição. Entre a ressurreição e a ascensão de Cristo, o arrebatamento de Cristo ao céu, ele passou 40 dias, segundo Atos 1 e 3. Aí faltou 10 dias. Entre a ascensão de Cristo e o Pentecoste, eram 10 dias. Certo? Olha o que aconteceu. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram 10 dias, desde a ascensão de Cristo até o Pentecostes, se preparando para receber a chuva temporã. Assim também nós teremos que passar 10 dias, desde o toque das trombetas até a descida da chuva temporã.